colocar de direito, orar para Deus, abençoar esse povo. Amém. Oh Deus, Pai, eu te abençoe. Você salve o seu filho que se nessa noite, Deus. Oh Pai, eu te amo, Deus, que não fazia, Pai. Deus, que santo, Deus. Oh Pai, muito graças a Deus, seus filhos, Pai. Você sabe que ela precisa dessa noite. Eu tenho que fazer para mim, Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que Senhor Deus, toda essa família, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos, abençoa esse povo, esse lugar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, maravilhoso eterno, estamos na Tua presença nesse momento, Senhor, para Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Senhor, da glória, por chegarmos até a Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem dado para o Teu povo. Graças a Deus te damos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia ela dura para todo sempre. Ó Deus poderoso e eterno, perdoa nossos pecados e as nossas falhas, tem misericórdia de nós, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, porque a Tua graça tem nos alcançado. Ó Deus poderoso e santo, cerca esse lugar com a Tua presença, cerca esse lugar com a Tua glória. Ó Deus poderoso e santo, cada um dos Teus filhos que já chegaram nesse lugar, que a Tua presença venha tomar conta de cada um. Enche cada um dos Teus filhos do Teu Espírito Santo. Aquele que precisa de um renovo, Senhor, renova. Aquele que precisa de uma cura, Senhor, cura. Ó Pai, os Teus filhos estão com os joelhos prostrados no chão. Ó Deus, em reverência a Ti, que o Senhor venha ouvir a cada oração, a cada petição nesse momento. Nós sabemos que nada é impossível para Ti. Guarda aqueles que estão a caminho, guarda aqueles, ó Deus, que estão nos seus lares, guarda aqueles que não puderam vir, ó Deus, aonde estiverem. Nós te pedimos que a Tua presença acompanhe a cada um dos Teus filhos. Ó Deus poderoso e eterno, abençoe, Senhor, nossa pastora Rosana que está na Alemanha. Que o Senhor esteja guardando a Tua filha, a Tua serva, aonde ela está. Ó Deus poderoso e santo, abençoa cada líder dessa igreja. Abençoe, Senhor, cada departamento. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nós te pedimos, Senhor, pelos irmãos do Rio Grande do Sul, no Brasil, que estão passando por dificuldades, ó Deus, que a Tua mão de poder esteja estendida sobre o estado do Rio Grande do Sul, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos pelos nossos irmãos, que o Senhor, ó Deus, venha estender as Tuas mãos sobre aquele estado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Ó Pai querido e santo, nós não somos merecedores de estar na Tua presença, mas por Tua infinita misericórdia aqui estamos. Ó Deus poderoso e santo, nós já sentimos a Tua presença nesse lugar. Cadeias já foram quebradas, correntes já foram quebradas. Ó Deus, nós temos liberdade para Te adorar, para bendizer Teu santo nome. A alegria do Senhor é a nossa força para continuar e para caminhar. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre esta igreja, é o que nós Te pedimos, ó Pai, e receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, amém? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Cumprimente seu irmão do seu lado com a paz do Senhor, como de costume. Dá um abraço, aquele abraço abençoado. Sem seu cansaço. Que bom que você está aqui.
aqui, que bom que você veio. Aleluia. Você está na casa do Pai. Aqui você tem liberdade para adorar. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas a presença de Deus, ela pode mudar teu dia, tua história. Você crê nisso? Quantos crêem? Dá glória a Deus. E aplaude o Senhor Jesus bem forte. Nós adoramos o Senhor, porque a tua presença está nesse lugar. Nós adoramos o Senhor, que levantou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Te levantou a voz, com tua voz, sacode a terra, em tua presença, não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Te maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Nasceu do canto, me fizeste a mim. Pode ficar felizes com Jesus, não glória a Deus. Estava atrás, para o meu causa, e faz o órfão, o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. E quem é o Rei? Quem é o Rei? Sobre as nações, sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Nasceu do canto, tu me fizeste a mim. Levanta as mãos para o céu, levanta as suas mãos para o céu bem alto e diga: diga o cordeiro de Deus, diga o cordeiro que a morte venceu, diga o cordeiro de Deus, diga o cordeiro que a morte venceu. Declara: diga o cordeiro de Deus, diga o cordeiro, diga o cordeiro de Deus, diga o cordeiro. Agora aumenta o som e diz: diga o cordeiro de Deus, diga o cordeiro que a morte venceu, diga o cordeiro de Deus, diga o cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, e a vida entregou, para me resgatar. Nasceu do canto, tu me fizeste a mim. Agora somente a igreja. Maravilhosa graça, seu infinito amor, diga, tomou o meu lugar, a minha cruz, sua vida entregou. Pra quê? Nasceu do canto,
cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. O que eu preciso de Deus hoje aqui? Bom, eu tenho uma pergunta para fazer, mas primeiro eu vou ler algo que Deus colocou no meu coração. Amém? Amém. Pode vir para mim? Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia. Eu tenho muito para fazer que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar aqui para o Ministério de Louvor. Pastor Daniel, você acha que a igreja de hoje? Amém? Está cheio? Você acha que a igreja de hoje? E você que me conhece? Está cheio? Deixa eu ver o nome do igreja de hoje. Vamos ver. Tem igreja de hoje ou não tem? A Bíblia também vai dizer que Deus está procurando verdadeiros adoradores. A Bíblia vai dizer que, no entanto, já está chegando a hora, e que de fato já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deixa eu ver se verdadeiro adorador do Senhor. Deixa eu ver se você está para glorificar o nome de Jesus. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo e nós estamos tendo oportunidade junto com o nosso ministério de louvor. Levanta a sua voz e glorifica a Deus. Amém, igreja? Amém. E vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui em sua casa, porque declaramos que só o Senhor tem o que nós precisamos. Declaramos que hoje nós queremos sair daqui mudados, nós queremos sair daqui cheios do seu Espírito. A palavra diz que onde há 3 ou 4 reunidos em seu nome, ali se vai presente. Então derrama o seu fogo aqui hoje nessa igreja, meu Deus. Enche nossos corações com portas das nossas vidas, e nós não saímos daqui da mesma forma que nós entramos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
sentir a presença de Deus nesse lugar? Oh, glória. Como é bom adorar o Senhor, né? O ambiente muda. Eu quero cantar um hino aqui, que esse hino é tão lindo, irmãos. Eu acho que faz uns 15 anos que eu não canto ele. Meu Deus, estou velho, hein? Eu estou velho. O Fabinho até assustou agora. Faz uns 15 anos que eu não canto esse hino aqui, eu acho. Mas ele tem uma letra tão linda. Eu nem sei se eu consigo cantar ainda. A voz era mais aguda. Vamos ver se a igreja, quando eu falar só a igreja, ele já sabe que eu não estou conseguindo cantar. Só quem sabe canta. Dai-me tuas asas pra te alcançar os lugares aonde pensar. Estás assentado acima de nós. Tão grande tu és, mais
meu coração, que fica em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Posso ler? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiar as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa palavra falou comigo de duas formas, que me confrontou, na verdade, porque a gente fala tanto em assim, quando a gente ouve assim, ser fiel no pouco, ser fiel no muito, a gente acha que isso aqui eu ajudo, eu não sou gananciosa, eu não sou assim, assado, mas aqui também fala sobre a gente ser fiel no que não é da gente, é das outras pessoas, né? Principalmente, assim, eu digo pelo meu trabalho, no caso. Assim, às vezes a gente fala assim, eu vou fazer isso, não vai afetar nada, ou é só aquilo, não é nada. E assim, a gente não cuida tão bem dos recursos, das coisas que é dos outros, quanto é da gente, né? Muitas vezes a gente falha nisso, porque a gente pensa, porque a gente tem essa parte egoísta nossa, né? De achar que a gente não precisa cuidar tão bem. E é muito pelo contrário que diz a palavra, a gente tem que cuidar tão bem dos outros para a gente poder cuidar do que realmente é nosso, né? E a outra parte que falou comigo é sobre vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E hoje eu estava na casa da minha mãe e a gente estava conversando sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E eu vendo a reportagem, eu fiquei muito assim, eu falei, meu Deus, uma desgraça dessa acontece e a gente vê ladrões entrando em casas, roubando, e pessoas não querendo sair das suas casas porque tem medo de ser roubado. E aí eu comecei a conversar com meu tio, com meu irmão, eu falei assim, se acontecesse uma desgraça assim, vocês largariam a casa, o carro de vocês para trás e sairiam de boa? Porque eu pensei comigo, eu acho que eu não sairia, porque a gente não está pensando ali no momento, a gente pensa na nossa vida. Mas e se a gente é salvo, né? Se a gente está ali salvo, a gente vai pensar no quê? Como que eu vou recomeçar? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, eu pensei, como que eu vou recomeçar com 3 filhos? A casa, por exemplo, se eu comprei uma casa, se eu tenho um carro, quantos anos a gente gasta, né? A gente comprou, assim, tem carros que às vezes que a gente está parcelando, está pagando, uma coisa que eu nem paguei, que nem é minha, como que eu vou largar para trás? Como que eu vou recomeçar sem nada? E daí eu fui falando isso e o meu tio falou assim, mas isso na nossa vida é mais importante. Eu falei, tio, eu sei, mas a gente é ser humano, a gente pensa nos nossos bens. O dinheiro, assim, a gente pode falar que não, mas o dinheiro, ele comanda tudo, ele comanda uma nação, ele comanda um país. Se a questão financeira, a inflação não está boa, ela afeta nós diretamente. E daí eu fiquei pensando, e meu tio falou assim, mas tem uma senhora, eu não recordo a idade que ele falou, que ela falou que a terceira vez que acontece isso com ela. E ela conseguiu passar por isso. E fiquei pensando, e Deus colocou no meu coração, falou assim, não é só os recursos, é muito além daquilo, é aquilo que Ele dá pra gente, é a nossa fidelidade, é a nossa fé, de continuar acreditando mesmo nessas horas. Então, isso falou comigo, me trouxe uma reflexão, eu espero que tenha trazer para vocês também. Amém? Podem vir ofertar. Vou confiar que de quando você não consigo merecer. Já você é bom, já me deu o seu valor, assumir o seu amor. Não temerei se o nosso levantar fortes ondas a quebrar sobre a minha palmação.
conforto que nós temos na nossa casa, no nosso lar. Venha abençoar, meu Deus, o Rio Grande do Sul grandemente, para que eles consigam se reerguer, se levantar. Que seja tudo, meu Pai, colocado no lugar. E que o seu nome seja glorificado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Alô, paz, irmão. É difícil você ver eu falando aqui, né? Só fica meio estranho, aqui na minha cabeça que é pista. É assim mesmo, né? Só tudo tem o tempo certo, né? E se Deus quiser, Rio Grande do Sul vai recuperar, e é verdade, a gente, quando vê as coisas na vida do outro, não é fácil. Na verdade, quando as coisas na vida do irmão não é fácil, na vida da gente ainda a coisa pega, né? Mas amém. Esquece, vamos para a família hoje. Vai ter Vai, família? Vai pensar em toda a família que vai orar. Eu não venho para a família não, vai ficar tudo aqui. Nós temos um para cá, vamos orar para eles três. Abençoe o Pai Todo-Poderoso, abençoe essas crianças que possam aprender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode cagar sem correr. Somente pela fé, eu conheço a glória, misericórdia, faço tudo que eu pede, faço tudo que eu quero. Pisa na muralha, pula na muralha, cima na muralha, o Deus que mandou na cara. Pisa na muralha, pula na muralha, cima na muralha, o Deus que mandou na cara. Vem achar comigo, irmã, Então vamos para a pregadora da noite para trazer uma palavra da noite. Espera um pouquinho. Os avisos primeiro. A Cíntia vai dar os avisos, depois a gente. Por assim. Muito baixo aqui no microfone. Mas, Senhor, igreja, Amém. nós avisos agora é fora de ordem, porque depois a gente vai ter a apresentação do Dia das Mães. Então, para a gente não perder o clima do final, me dei 2 minutinhos, que hoje é um dia muito importante. Já para falar dos avisos, quarta-feira a gente tem reunião de oração às 8 horas e amanhã nós vamos ter a célula em Xiga, tá? Então procure o pastor, quem puder ir. E hoje eu quero chamar a Erika para vir aqui em cima, porque nós temos dê um microfone para ela, por favor. Hoje nós queremos apresentar o nosso novo projeto da nossa igreja e a gente está muito feliz de estar compartilhando isso com a igreja. Nós estamos apresentando o nosso pequeno filho, que se chama Aflame. O nome em inglês se chama Japan Aflame for Jesus. Em Nihongo é Yesu no Nome Nihon. Arrepiou, né, irmãos? Arrepiou, né? Aleluia. Esse é o nosso novo ministério, que é para pregar para os japoneses. Glória a Deus. Assim como nós temos o Save, que é os jovens, nós temos Manhã de Mulheres. A partir de agora nós teremos a Flame. A partir de agora nós teremos a Flame. E quando eu me mudei para cá para o Japão, no Brasil, eu tinha uma visão e eu falava, nossa, legal, estou indo para o Japão, vou falar de Jesus para os japoneses. E quando eu cheguei aqui no Japão, eu confesso que eu me decepcionei, porque a gente tem uma outra realidade no Brasil. E eu falei, meu Deus, mas as igrejas são fechadas só para brasileiros. Pelo menos as que eu fui. Se chegasse um em Rondim, ele ia se sentir perdido. Mas a gente sabe que, como o pastor disse, há um tempo para todas as coisas. A nossa igreja está crescendo.
né? Nós estamos trabalhando para todas as áreas. E um dia Deus mandou a Érica. E um dia lá em cima a gente conversando, e aquela chama que ardia no meu peito e levar a palavra para os japoneses era a mesma chama que estava no coração da Érica. E a gente falou, vamos fazer. Falei, Érica, você é o instrumento que eu estava esperando e que Deus mandou. E agora, Mimura, pode colocar o próximo. Esse é o nosso nome do nosso ministério, a Flame. E agora nós vamos ter o nosso primeiro evento no dia 1º de junho às 6h30. Aleluia. Qual é esse primeiro evento? Vai ser num sábado à noite. O que eu quero que vocês entendam é que a gente não vai estar fazendo um culto apenas para japoneses virem. Nós queremos juntar as duas nações no mesmo lugar para adorar ao único Deus. Aleluia. Nós queremos fazer esse culto com japoneses e com brasileiros, para que a gente mostre para os japoneses, principalmente, que é o nosso tema do nosso evento, é amor. Amor que nos dá vida. No japonês é amor que nos dá vida. É o tema em japonês. E o nosso versículo é João 3,16, que em português é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. ヨハネの福音書の3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 Esse dia, gente, vai ser num sábado, o culto vai ser 6h30 da tarde. Por que nós vamos começar mais cedo? Porque nós vamos fazer um worship night. Nós vamos fazer uma noite de louvor e adoração. E para esse dia, nós vamos fazer um evento pesado mesmo. Nós vamos trazer um casal de missionário. O missionário ele é canadense. O nome dele é Andrew. E o nome da sua esposa ela é Nihonjin, que é Kanami. Nós vamos ter a banda Elohim Praise. Nós vamos ter também a dupla de cantores. Eles são chineses, mas eles cresceram no Japão. Praticamente são Nihonjin. A dupla deles se chama The Light Room. Eles estarão com a gente também aqui. Então vai ser uma noite de adoração, de louvor. E o melhor, nós vamos fazer flyers, papel, para que a Gabriela já falou: mãe, você me dá algum papel para me levar para as minhas amigas japonesas? E a intenção é essa: nós vamos imprimir papéis para que a gente entregue para os nossos filhos, entregar nas escolas, chamar os professores, os amigos. Na nossa empresa, nós chamar aquele japonês que a gente conhece, que é mais simpático, que está ali do nosso lado. Essa é a intenção, a gente apresentar o amor do nosso Deus para os japoneses e juntos, com o mesmo coração, adorarmos a Deus. Amém? Amém. Isso eu não tenho que falar, agora eu vou deixar ele falar, né, por favor. Glória a Deus. Na verdade, tudo, né, que a Cindy falou, eu espero que esse dia seja um dia muito especial para nós, tanto como muitas pessoas. Eu acredito que Deus vai tocar em muita gente, muitas almas. E você que conheceu o Nihonjin ou Filipino, pode ser qualquer nacionalidade, convide para estar conosco louvando, para sentir o amor de Deus, porque queremos falar sobre o amor. E muitos têm sede, têm falta de amor, né? Então isso a gente quer passar para as pessoas, falar do amor de Jesus para as pessoas. Então eu conto realmente com a presença de cada um de vocês. Convite família, amigos. E 6h30 ao ponto, gente, estaremos iniciando esse culto, porque estaremos chamando convidados de longe. Então, em ponto, realmente estaremos iniciando esse culto em japonês. O culto será totalmente tudo em japonês e vamos chamar uma tradutora, vai ter tradução em português, então não se preocupe, tá? E também eu queria assim, pedir para vocês aprenderem uma palavra, para vocês falar o seu amigo, ou no seu chefe, na sua escola. Falar assim: Yes-sama wa anata o aishiteimasu. Repita comigo: Yes-sama wa anata o aishiteimasu. Essa palavra pode salvar muitas vidas. Você crê e fala: Jesus te ama. Então essa palavra
eu acredito que é uma palavra muito forte e os japoneses, as pessoas muitas vezes não se sentem amadas. Então, essa única palavra ali, pode curar e pode salvar muitas vidas, amém? A presença de cada um e agradecemos a oportunidade. Nós sabemos que ainda temos mais uns 20 dias pela frente. Hoje a gente está anunciando para vocês de primeira mão esse projeto. Mas nós temos 20 dias para divulgar nas nossas redes sociais, para chamar, para convidar. Durante esses 20 dias a gente vai disponibilizando mais informações, mais imagens das pessoas que vão estar vindo aqui. A gente vai colocar os nomes. Então a gente vai ter muito trabalho aí pela frente. Conto com todos aí que falam bem o enrolou, né, Suelen? Conto bem, a Catieme também, o pessoal que fala no Rongô bem aí, vocês vão estar na nossa linha de frente nos ajudando a recepcionar, né? Nós que somos brasileiros, a gente com o nosso jeitinho, a gente sabe como receber cada um que vai estar aqui. E como uma família em Cristo, nós vamos avançar e ganhar as almas japonesas também, em nome de Jesus. Aleluia! Tá vendo? Se prepara então, hein? Se prepara que tem muito mais, hein? E abre teu coração que Deus vai falar com você hoje. Às vezes a gente não vai ouvir o que a gente queria, né? Mas o que precisa, o que é necessário. Amém? A pregadeira da noite é a diaconisa Tânia. E ela vai trazer uma palavra de bênção. Amém? Se não, para cá, vamos orar por ela então. Senhor Deus poderoso, Pai, em nome de Jesus, eu estou filha com uma flecha viva, Pai. Para falar não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que precisa, Pai, aquilo que é necessário, Pai. Em nome de Jesus, todos digam amém. 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 Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vocês estão me escutando bem? Sim. Porque eu estou meio... não estou escutando muito a minha voz. Dá para escutar aí? Amém? Então tá, vamos lá. Hoje eu quero estar falando sobre o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, ele está lá em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. E no Sermão da Montanha, Jesus, ele está nos ensinando como é a cultura do reino. Quais os valores que regem a vida de um cidadão do reino. E se você quer uma vida espiritual, familiar, conjugal, emocional, equilibrada, você precisa meditar no Sermão da Montanha uma vez por mês, pelo menos. Amém, igreja? Amém? E ouvir é o início de tudo. Ouvir é o início do processo da mudança. Ouvir é o início do processo da transformação. Não foi à toa que Deus deu para nós o quê? Uma boca e 2 ouvidos. Deus já fez a gente assim. Porque quando você fala, você não aprende. Você aprende quando você ouve, né? A palavra de Deus vem, a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém? E então vamos estar aprendendo. E também Jesus, ele disse para 7 igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos estar abrindo a palavra de Deus em Mateus capítulo 7. Eu vou estar lendo do 24 ao 27. Amém? Todos se encontraram? O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu,
e foi grande a sua queda. E a gente vive num tempo que, glória a Deus por isso, né, gente? Que a palavra de Deus, quantas Bíblias, quantas versões de Bíblias nós temos, né? Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, NVI, palavra de Deus é o que não falta, né, gente? E hoje a gente tem a internet, a gente tem os YouTubes, as plataformas, onde a gente pode fazer cursos, escutar pregações. Então a palavra de Deus é que não tem faltado, né? Mas o que Deus espera de nós, né? Quer ver? Eu vou estar falando aqui uma coisa para vocês. Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa na sua vida que ela sabe da palavra de Deus, ela conhece versículos bíblicos decorados de capa a capa, mas ela não está mais nos caminhos do Senhor? Alguém aqui conhece pelo menos uma pessoa assim? Né? Pelo menos uma pessoa todos nós conhecemos. Então, Tânia, o que é preciso, né? Não é só você conhecer a palavra de Deus. O que Deus quer de nós, né? Deus quer de nós que nós sejamos não só ouvintes, mas praticantes, mas acima de tudo, filhos obedientes. Amém, igreja? Amém? Então, a palavra de Deus diz lá em João 14, 21, Jesus falando para nós, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém, igreja? Amém. Tá, então tá, Tânia, aprendi isso. E lá no começo da explicação você estava falando que a gente tem que meditar na palavra de Deus, né? Pra gente ter uma vida espiritual, emocional, conjugal equilibrada, né? Então, qual é a passagem? Qual é a palavra de quem ouve estas minhas palavras e as pratica? É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Qual é a passagem bíblica que nós devemos meditar? Mês após mês vai mudar a nossa vida. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 10. Todos se encontraram? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados aqui, gente, pode ser traduzido como felizes, tá? Quem não entende essa palavra bem-aventurados é felizes, a tradução. Vamos lá? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém, igreja? Amém. Amém? E aqui, se a gente for meditar e ler, por que Jesus, ele não começou ali ele começou bem-aventurados os humildes, né? Os pobres de espírito. Por que logo de cara Jesus na palavra ele não começou ali? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros. Por que ele começou falando que bem-aventurados os humildes? Porque, gente, eu vou falar uma coisa que eu aprendi na minha caminhada e que eu quero que você guarde no seu coração. Se preciso, anote. Guarde isso no seu coração. Assim como o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Amém, igreja? Por quê? Se você só consegue ser manso, misericordioso, puro, se compadecer se você for humilde. Amém? Então, se você tem, né? Sendo humilde, você consegue colocar em prática. Amém? Por quê? E por que
é orgulhoso, porque se ele não aprende, o quê? Ele não vai crescer. E se ele não cresce, ele nunca vai atingir a maturidade. E se ele não chega à maturidade, é porque ele não vai ter a transformação. Então, por isso que às vezes nós deparamos com algumas pessoas que estão há anos na igreja, anos, bebês espirituais, que não tem transformação, que não tem mudança de comportamento. E aí a gente conhece e se depara com um monte de bebezão aí às vezes, com 70 quilos, com 80 quilos, tudo bebê na fé. Por isso que a gente precisa aprender, amém? Amém, igreja? Amém. E então existe uma virtude que só quem é humilde tem, que eu posso colocar como tema da ministração de hoje. Uma virtude que é sobrenatural, uma virtude que eu tenho tentado aplicar na minha vida, que não é fácil colocar a palavra de Deus em prática, que é o que, gente? Um coração ensinável. Só os humildes têm isso. Um coração ensinável. E eu quero estar falando de 4 qualidades de uma pessoa que tem um coração ensinável. Primeiro, essa pessoa, ela não acha que sabe tudo. 2, ela não acha que está sempre certa, né? 3, ela não se vangloria. Sabe aquelas pessoas? Esse cara sou eu. Não sou eu nessa igreja, né? Às vezes a gente se depara com pessoas assim, né? E 4, ela não julga os outros. Amém? Guarde isso no seu coração. Amém, igreja? E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque eu sempre falo isso, e eu sempre falo isso pra mim. Não importa o tempo que nós estamos vivendo, né, novos nascimentos, que tremendo, a gente se alegra muito, é a melhor escolha da vida de nós, né? Escolhemos por Jesus. Mas todos nós, desde que nascemos de novo, até Jesus voltar e arrebatar a igreja, ou se a gente for para a glória, todos nós aqui, estamos em obras. A obra não acabou. Todos nós precisamos aprender. Todos nós, até o final, vai ter algo na nossa vida que vai precisar ser transformado. Porque perfeito é só Jesus. Amém? E aí ele vai se transformando a gente de glória em glória, de glória em glória. E eu amo essa igreja, por quê? Porque aqui é a multiforme graça. A pastora, ela dá oportunidades, né? Para várias pessoas pregarem aqui. Então a gente aprende. E aí, quem não se assenta para ouvir? Porque essa pessoa, se por um acaso tem alguém aí que, não, eu sei já da Bíblia, eu sou maduro, né? Eu sou a última bolacha do pacote. Quem não se assenta para ouvir porque já acha que está maduro, sabe qual que é o final dessa pessoa? Apodrecer ou morrer espiritualmente. Amém, igreja? Amém? E eu quero estar falando na Bíblia, eu quero estar dando exemplos. Agora aqui eu vou estar explicando, eu não vou ler tudo, mas eu vou estar explicando a minha maneira, a passagem da Bíblia, mas eu vou estar lendo. Eu pedi para o Mimura colocar, como a gente tem novos convertidos, pessoas que não conhecem essas passagens da Bíblia, eu vou estar dando os exemplos, mas assim, vocês podem anotar e ler em casa e ver que está na Bíblia. Mas eu vou estar contando do meu jeito a história, amém, igreja? Amém? Então tá, vamos aprender pessoas, eu vou estar citando 3 pessoas que ela não tinha um coração ensinável. 3 pessoas. Vou estar começando por Caim. O Mimura pode colocar, por favor, tá? Aquela passagem que eu pedi. Então eu vou estar começando lá em Caim. Eu coloquei aqui Gênesis 4, 2-8, tá? Vai estar lá a história de Caim. Então quem foi Caim, gente? Caim, Caim ele cultivava a terra, né? E ele tinha um irmão chamado Abel. Caim cultivava a terra e ele entregou ao Senhor, né? Os frutos da sua terra, né? Como oferta ao Senhor, né? Mas Abel, o que Abel era? O seu irmão, ele pastoreava as ovelhas. Abel, ele entregou ao Senhor as primeiras partes gordas do seu rebanho, as primícias, ele entregou ao Senhor. E o que aconteceu? O Senhor se agradou da oferta de
Abel, e ele não se agradou da oferta de Caim. E o que aconteceu com Caim, gente? Caiu-lhe o semblante, ficou bravo e ele matou o seu irmão, Caim. E quem foi o pai de Caim? Adão. Gente, Adão foi o pai de Caim. Deus, ele pegou um barro, ele construiu um homem, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele deu vida para o homem. Quem que o homem Adão viu pela primeira vez quando ele abriu os olhos? O próprio Deus, ele viu, ele contemplou Deus. Ele foi colocado no jardim do Éden. Deus, ele visitava Adão todos os dias. Gente, ninguém teve mais intimidade com Deus do que Adão, né? Então, Caim teve um pai que andou com Deus, foi criado por Deus, falava com Deus, tinha tanta intimidade. E eu pergunto para vocês, Caim aprendeu alguma coisa? Não, né? Caim aprendeu alguma coisa, gente? Não. Eu vou pedir para vocês, né? Vamos dar retorno aqui pro pregador, porque eu tô nervosa. Vamos estar falando amém, aleluia, amém, igreja? Vocês estão acordados? Vocês estão entendendo? Né? Porque às vezes a gente, quando a gente não tem retorno, dá a impressão de que vocês não estão entendendo. Né? Amém, igreja? Amém? Amém, obrigada, né? Porque eu tô nervosa, é difícil aqui, né? E agora eu vou estar falando de Geazi. Essa história é um pouquinho mais longa, mas eu quero explicar para vocês a história inteira de Geazi. Quem foi Geazi? Havia um comandante do exército chamado Naamã, e ele trabalhava com o rei Aram. E eles uma vez eles tiveram uma... Só um minuto, peraí só um pouquinho que eu estou cortando. Geazi... Primeiro eu vou falar quem foi o mentor dele. Desculpa, tá, gente? Geazi, ele teve como mentor, como seu profeta, como seu professor, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi um dos maiores profetas de Israel. Ele fez o dobro de milagres do que o profeta Elias. Gente, o profeta Eliseu, ele era o profeta da graça. Ele tinha tanta unção que mesmo depois de morto, vocês sabiam? Que depois vocês podem estar procurando na Bíblia. Depois de morto, jogaram um morto em cima dos ossos do profeta Eliseu e esse morto ressuscitou. Tamanha unção desse profeta, né? E o que aconteceu? Agora eu vou estar explicando a parte de Geazi. Então tinha Naamã, que ele era comandante do exército do rei Aram. E ele uma vez ele pelejou contra Israel e ele levou uma menina cativa. Gente, ele levou uma menina cativa. E essa menina, conforme ela foi trabalhando ali, ela viu Naamã, ele era um comandante importante, né? Ele ajudava o rei Aram a vencer batalhas, mas ele tinha uma luta dele, que ele tinha lepra. E aí a menina viu, e a menina, gente, olha que tremenda. A menina, ela foi levada prisioneira, mas ela se compadeceu. E ela falou para a senhora de Naamã, se o Naamã, o comandante, ele conhecesse ali em Samaria, né, o profeta de Samaria, ele certamente seria curado. Aí o que aconteceu? Aí o Naamã quis ir, então ele foi lá e pediu para o rei Aram, né, para ele poder estar indo e ir atrás da sua cura. E o rei Aram, ele mandou carta para o rei lá de Israel, escreveu uma carta falando, e o rei de Israel, naquele momento, ele falou, quem sou eu? Eu sou Deus por um acaso? Eu que sou dono da vida, eu sou dono da morte? E aí ele rasgou as suas vestes e ele ficou ali, quem sou eu? E Eliseu viu essa cena e falou assim, por que você está rasgando as suas vestes? Manda Naamã para mim, que ele vai saber que é profeta em Israel. Aí o que aconteceu? Naamã foi até Israel, né? Aí Naamã foi até o profeta, e o profeta Eliseu falou assim, deu um comando, né? Falou assim, dá 7 mergulhos ali no rio Jordão que você vai ser curado da sua lepra. E assim aconteceu, ele foi curado da lepra. Mas o que eu estou contando toda essa história, esse contexto, para falar do cabeção do Geazi. O Geazi, que estava lá no meio, que viu tudo isso, e o Naamã foi curado e ele estava indo embora. Só que antes de ele ir embora, ele queria dar pratas, né? Ele queria dar presentes ali por ele ter sido curado pelo profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu falou, não, vai embora, não precisa, né? E o que o Geazi fez? Vamos estar lendo lá,
que Geazi fez em 2 Reis, capítulo 5, 20 a 27. Segunda Reis 5, 20 a 27. Amém? O castigo de Geazi. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 60 quilos. Ele insistiu com Geazi para que o aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi entregou a colina onde morava, ele pegou as sacolas das mãos dos seus servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de acertar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Vocês entenderam aqui, gente, o que o cabeção do Geazi fez? Pergunto para vocês: Geazi, que teve um mentor tremendo, ele aprendeu alguma coisa com o profeta Eliseu? Não, né? Agora eu estou falando de Sansão. O Mimura está colocando as passagens? Porque aí vocês estejam lendo, eu vou estar explicando, tá? A história de Sansão. Sansão, gente, ele nasceu de uma maneira já tremenda. Ele já é o próprio milagre, porque a sua mãe era estéril, né? Os seus pais, eles recebiam visitas angelicais, né? E aí a mãe dele era estéril, um dia um anjo apareceu e falou: você vai dar à luz a um filho. E aí Sansão, ele ia ser nazireu, separado, ele já nasceu sabendo do seu propósito, né? De por que ele veio. E o que aconteceu? Eu vou estar contando bem resumido. E aí o Sansão, ele tinha o cabelo comprido, né? Que ele era nazireu, que era a força dele. E o que aconteceu? Ele se apaixonou pela mulher, ele foi cometendo erros, atrás de erros, se apaixonou pela mulher errada. E como que ele terminou? Né? Ele se apaixonou por Dalila, ele entregou o seu segredo para Dalila. Dalila cortou o cabelo dele, que representava a presença do Senhor ali, a tua força, né? E ali foi a ruína dele, né? Então como que ele estava no final, gente? No final ele estava cego nas mãos dos seus inimigos, que ele detestava, que eram os filisteus, né? Então ele estava cego nas mãos dos inimigos, servindo de chacota. E aí teve um dia, na festa de Dagon, que os filisteus estavam fazendo no templo a festa de Dagon, e eles queriam levar o Eliseu cego ali para servir de chacota mesmo. Só que Eliseu, no final da sua vida, ele se arrependeu.
Ele viu que ele já não tinha mais para onde correr. Ele viu a situação que ele estava e ele pediu para o Senhor uma estratégia de guerra dele, por último, para que o Senhor atendesse o clamor dele, o pedido dele. Gente, tem gente que pensa que Sansão se suicidou, mas eu quero explicar para vocês a diferença. Quando uma pessoa se suicida, ela não sabe que ela está tirando a vida dela. O suicídio é quando uma pessoa tem uma dor, ela não consegue se livrar da dor, e aí ela se mata sem nem ela saber. Ela quer, na verdade, se livrar da dor dela. Isso é suicídio. Agora, Sansão não. Ele viu que ele tinha cometido um erro. Ele viu que ele errou. E nessa estratégia de guerra, ele pediu para Deus um último sinal de Deus. Deus foi uma estratégia de Deus, né? Foi um pedido dele, ele não se suicidou. Aí ele colocou, o Senhor atendeu o pedido dele. Ele colocou a mão dele nas colunas ali, né? Ali, gente, era uma festa da Dagon, onde estavam reunidos muitos filisteus, príncipes filisteus ali, né? Muita quantidade de pessoas ali. E aí o Senhor atendeu o pedido e veio tudo abaixo. E o que aconteceu? Morreram todos ali, né? E Sansão, na sua morte, ele matou mais pessoas na sua morte do que em vida. Mas eu pergunto para vocês, isso é uma boa forma de terminar? Ele tinha um pai, né? E mãe, que tinha muita intimidade com Deus. Ele nasceu com o seu propósito, mas olha como ele terminou, né? Então, eles não tinham um coração ensinável. Tânia, mas por que você está me dando esses exemplos, né? Dessas pessoas? O que eu aprendo na minha caminhada e eu quero passar para vocês que são novos convertidos, que estão vindo, que estão começando a caminhar com Jesus? O teu sucesso não depende da competência do seu líder, do seu pastor, de homem, seja de quem for. O teu sucesso depende da humildade do teu coração, de aprender a palavra de Deus. Não saia da igreja por qualquer motivo. Não vá atrás de outras igrejas. Porque fulano não é assim, fulano não é assado. A gente tem que olhar a palavra de Deus. Nós estamos aqui pela palavra de Deus. O que transforma é a palavra de Deus. Amém, igreja? Então guarde isso no teu coração. O teu sucesso depende de você mesmo. Abre o teu coração. Tenha fome da palavra de Deus. Venha com o coração aberto para aprender. Amém? O coração é ensinável. Amém, igreja? E agora eu quero estar falando do contrário, né? Que a gente estava aqui falando de pessoas que tinham líderes tremendos, mas que cometeram erros. Mas eu quero estar falando de um que é, para mim é uma das minhas maiores referências bíblicas. Que quem veio no Save ontem? Quem veio no Save ontem? Foi sobrenatural. E eu quero falar para vocês depois do meu testemunho aqui no Save, porque eu fui curada ontem aqui, viu? Mas ó, então, a Cíntia já começou a falar. Vamos lá falar de Davi, né? Quem foi o líder de Davi? O rei Saul. O rei Saul e o rei depois Davi foi o sucessor do rei Saul, né? Mas o líder dele era Saul. Os dois cometeram pecados terríveis, né? Os dois. Davi, eu vou falar os pecados de Davi, gente. Davi, um dia ele num dos dias de descanso, num dos dias que ele não foi pro culto, que ele não foi orar, que ele não leu a palavra, que ele não tem intimidade com o Espírito Santo, nesses dias de descanso aí, né? Posso ser quem eu for, mas se eu, né, desligar da palavra de Deus. O que aconteceu nesse dia de descanso? Ele viu uma mulher ali, e ele cobiçou essa mulher, e ele desejou essa mulher, e ele já era o rei Davi. E o que aconteceu? Ele desejou e pediu, e ele cometeu adultério, e ele engravidou, né, a Betseba. E o que aconteceu? Ele quis esconder, foi erro atrás de erro. Ele quis esconder esse erro, chamou lá o marido dela, Urias, que estava na batalha, né, para ver se fazia com que a gravidez fosse de Urias, e falou lá para Urias: deita com a sua mulher, né, para que a mulher fosse de Urias. Mas Urias, ele era tão leal à sua equipe, que ele falou: como que o meu povo está na peleja lá, eu vou dormir com a minha mulher? Não, ele não foi. Mas Davi matou Urias, e ele permaneceu hipócrita
falar para vocês, gente, todos nós, quando nós estamos começando, tenha pessoas que você deixe o seu coração ser confrontado quando você está errado. A gente, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós caminhamos um pouquinho mais de tempo, né? Nós já vivemos lutas, nós já vivemos confrontos para nós estarmos aqui. Quantos confrontos eu não tomei, né? Então tenha amigos assim, que possam te confrontar, porque quem te confronta é porque te ama, é porque quer bem. E Davi tinha um profeta sobrenatural tremendo na vida dele, que foi o quê? Natan, o profeta Natan. Gente, aleluia pela vida do Natan. Olha, o profeta Natan. Deixa o Natan confrontar todo mundo, hein, ó, né? Então vamos estar lendo lá o confronto do profeta Natan sobre tudo. E Natan, gente, teve muita sabedoria no falar. Na hora que ele foi confrontar Davi, ele não foi falar, seu pecador adúltero, não sei o que. Vamos estar lendo, vamos ver aqui a sabedoria de Natan. Vamos estar lendo lá. O confronto está em 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou estar lendo do versículo 1 a 13. São 12. Isso, Natan repreende Davi. Amém? Todos se encontraram? Amém? E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres de seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Amém? Até aqui. Vocês viram, gente, o confronto? E por que eu amo Davi? Porque qual a diferença de Davi e de Saul? O arrependimento. Se você leiam depois em casa Salmo 119, ali no Salmo 119, por 9 vezes Davi fala para Deus: ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus. Amém? E ali em Salmos 51, versículo 9 a 11. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me retires, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Amém, igreja? Amém. Então, o arrependimento, Davi, ele falou que pequei contra o Senhor. E eu quero estar dando um exemplo aqui. Como que a gente tem que ter? Eu quero estar falando sobre o arrependimento. Vamos estar dando um exemplo. O coração, tá? Essa capa aqui, ó, representa, tá vendo a Bíblia? A capa é dura, né? Representa aqui um coração duro. Ela é inflexível, ela não se dobra, não posso moldar, né?
faz de conta que esse aqui é um coração duro. Deus pode fazer alguma coisa com esse coração aqui? Nada, né? Tá duro, né? Como que vai mudar? Como que vai ser moldado? Não dá para moldar esse coração, é duro, resistente. Agora aqui a gente vai para as aqui, ó, gente, olha aqui. Um coração com arrependimento, um coração ensinável. Olha, esse coração é maleável, ele é mole. Eu posso dobrar, eu posso amassar, eu posso confrontar, né? Olha aqui, ó, eu posso fazer de novo esse coração. Assim é Deus conosco, assim é Deus trabalhando com a gente. Você só vai mudar. A mudança, a transformação, eu não sei o que você busca, depende somente de você e do teu coração. Sabe por quê? Por que eu estou falando toda essa passagem? Tudo depende do solo do teu coração. A nossa função a gente faz. A nossa função é pregar a palavra de Deus. A transformação que às vezes você não vê na tua vida, às vezes você entra por aquela porta e você vai embora e fala: mas gente, mas não aconteceu nada hoje. Fiquei tudo sem graça. Não foi nada. O solo do teu coração não abriu para a palavra de Deus. O solo do teu coração, amém? A responsabilidade é nossa, amém, igreja? Amém? E por que eu estou falando tudo isso? Tudo na vida, não, é muito lindo esses começos, não é, gente? Um novo começo, um novo nascimento, caminhada com Jesus. Mas tudo na vida, a gente viu exemplos aqui da Bíblia, não é como começa que é o que conta. A gente tem uma grande jornada, né? Tudo na vida é como se termina que vai contar, amém? Né? Eu quero viver, eu pelejo, né? Para que eu viva, né? Assim como o apóstolo Paulo falou ali no final. Mas eu creio que a gente vai ser arrebatado, que eu não vou nem pro caixão, que o Senhor vai vir buscar a gente. Eu creio nisso. Nós vamos ser arrebatados. Seja com a lamparina cheia, cheia do teu Santo Espírito, se encha da palavra, para a gente subir com Ele. Ou se um dia eu for para a glória, né? Que eu possa falar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o nosso principal. Então, eu não sei se você está aqui, eu não conheço a história de ninguém, se você já caminhou com o Senhor, se você está desviado, se por um momento, se você está dentro da igreja, vindo culto após culto, mas você não, seu coração está frio, seu coração está morno, você não tem se queimado por Jesus. E outra coisa que eu quero falar, gente, a nossa vida é um aprendizado da minha vida. Nós não vivemos por emoção, nós vivemos pela fé. A nossa vida ela é pautada em cima de decisão. É uma decisão que tomamos. Sabe por quê? E se você viver? Sabe por que eu amo? Sabe por que eu convido a vocês a conhecer todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de orar? Eu convido a pessoa a ir para o quarto. Quando eu me batizei, gente, a Lavínia e o meu marido é a prova. Eu tenho uns 10, 20 cadernos. Quando eu conheci o quarto, que eu conheci a palavra de Deus, o quarto e o louvor, né? Eu tenho ali, ó, a palavra, o meu devocional, a palavra que eu falo, que Deus fala comigo. Eu anoto o que precisa ser confrontada, né? Então, vocês que estão aqui, tenham essa fome da palavra de Deus. Porque o que vai fazer a diferença na nossa vida? Quando você estiver, sabe, o nosso coração, ele é revelado. É quando você está no deserto. Eu tenho essa notícia para dar para vocês. E quando vem as crises, e quando vem o deserto, é aqui que você vem para fora quem você é de verdade. Por isso que às vezes você vê pessoas, gente, cadê aquela pessoa, aquela firme fazendo tudo? Deus, ele não quer que a gente faça coisas para Ele. Ele quer filhos apaixonados, Ele quer intimidade. O que importa para Ele não é o que a gente faz. Sim, eu sirvo a Deus, eu amo Ele, eu amo servir a casa do Senhor. Mas para isso, eu preciso estar no meu quarto, eu não posso me esfriar. E eu sou uma pessoa que conheci o Espírito Santo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que nasci com uma deficiência visual, nasci com catarata congênita. Depois piorou ainda, eu tive descolamento de retina. E eu vivi luto de pai e mãe. Então eu falo pra vocês, com quem que eu amo os meus pastores, pastor Rogério, pastora Cíntia, pastora Rosana, pastor Dionísio, mas existem dores.
a gente aprende principalmente com as nossas dores. Existem dores que a gente carrega, sabe, gente? Eu vou falar uma promessa que você nem precisa pedir, mas eu sei que todo mundo vive, ou já viveu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é uma promessa. Mas eu tenho certeza que ninguém vai pedindo isso para Deus. Mas é promessa, né? Mas então eu vivo essa promessa. Por quê? Porque eu vou estar sendo obediente ao Espírito Santo. E eu quero falar para vocês que às vezes a gente brinca. Eu tenho me deparado com também, eu quero falar sobre esse meu testemunho também de transformação, sabe? Porque eu tenho me deparado com pessoas que me conheceram lá atrás. E aí eu era briguenta, né? Então, o que eu quero estar falando sobre o arrependimento? Eu era muito briguenta. Eu era, por ter sofrido tantas dores, o ferido, guardem isso, gente. Se uma pessoa já ataca, às vezes não é o ferido, sai para ferir. O curado sai para curar. Às vezes não é a pessoa, porque eu era assim. A minha briga, sabe aquela... Eu não aceito desaforo, mexe comigo não, brigava na fábrica. O Lucas me entregou, saiu no tapa. A Lavínia chegou um dia, a gente às vezes, sabe, hoje eu estou com Jesus. Gente, até eu me pergunto, eu saí no tapa com uma chinesa uma vez na fábrica. Como assim? Meu Deus mesmo, né? Mas aí a Lavínia me pergunta, mas mãe, você saiu no tapa? Aí eu falei, eu preciso de uma resposta, senhor. Aí eu fui orar, eu falei, lá hoje eu tenho meu pai, o Abba, ele me corrige, né? Então, eu sabe, tudo que Deus quer de nós é que de glória em glória. Hoje, você tem que ser melhor do que você era ontem. Precisa ter alguma transformação, né? Se você tiver anos de caminhada, gente, não mudou nada, nada acontece, talvez você é aquele bebezão lá de 60, 70 quilos. Né? Porque Deus, ele confronta, ele quer que a gente mude. Eu glorifico a Deus, sabe? Porque aí quando a gente vive, a gente tem autoridade para falar. Hoje eu sou mansa. Verdade. Porque o que eu peço? Conheçam. Quais são todos os dias eu peço? Ensina-me, meu Deus. Porque você sabe por que eu decoro o versículo? Não é para mim falar aqui na frente, não. Eu decoro o versículo para falar para mim. Espírito Santo, todos os dias me dá o fruto do teu Santo Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu preciso, Espírito Santo. Sabe? Então, é pra mim, é pra nós a palavra. E é ele, é o Espírito. Sabe aquela passagem que o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo? Não é pra pessoa... Amém? É para as pessoas que estão lá fora assim que a gente intercede. Mas é primeiro aqui, ó. Para nós. Para que a gente... Então, o aprendizado que eu quero passar para você é constância, perseverança. Não deixe de congregar. Não deixe. Se você está na luz, você tem comunhão com seus irmãos. Tenha comunhão com seus irmãos. A gente aprende na comunhão. Amém? A gente aprende ouvindo os irmãos. Constância, perseverança, porque vai ter momentos que você vai viver. E quando Deus tem silêncio? Eu vivo um momento na minha vida que eu fiquei cega em 2005. Deus me deu 60% de visão. Mas sabe o que eu vivo hoje? Eu vivo que o meu milagre precisa de um milagre ainda. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vivo experiências no meu quarto que o próprio Espírito Santo... Sabia que às vezes a gente que está líderes, a gente às vezes cai e levanta, mas vocês nem sabem. Quem me levanta a gente é o próprio Deus no nosso quarto. Porque eu quero estar falando uma experiência que eu vivi, que me confrontou muito. Sabe? Sim, foi antes, sabe? Do que aconteceu ali nas enchentes, né? Foi antes. Mas a gente tem as nossas causas. A gente é ser humano. E o meu milagre não veio. E a gente tem desafios, né? E a gente quer milagre, quer viver. E às vezes, eu sempre falei pra vocês que às vezes o simples pra vocês, pra mim, não é. Então, eu vou estar falando assim, eu queria dirigir. Eu queria levar o meu filho para fazer uma escola de futebol. Eu queria levar a Lavínia para fazer escola de inglês. Então, como eu não posso, porque eu não tenho vista boa, porque eu não enxergo, eu pago inglês, né? E aí, às vezes, meu marido vai pro Uber de domingo e tá só nós três, e o Henrique, que não entende direito porque que eu não dirijo, às vezes o Henrique até chegou a falar, pede pra Jó que te ensina a dirigir, mamãe, sabe? Aí eu expliquei pra ele, a mamãe não
dirige porque a mamãe não enxerga bem, né? Então eu tive que explicar para ele. Então eu vivo situações que, gente, eu tô falando de mim, tá? Mas eu vou falar no quarto com meu pai. São aflições, angústias, né? Que esses são os meus desafios. Todo mundo tem os seus desafios particulares. Eu tô contando do meu, que eu vivo. E eu tava vivendo um momento ali meio rebelde com o Senhor, sabe? Meio vindo pra igreja, servindo. Mas, gente, Deus a gente não consegue esconder. Antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe o que a gente está sentindo. E eu estava vivendo esses momentos de confronto. E Deus, eu peço, né? Deus me perdoa, né? E eu estava assim, por que eu estou assim, desanimando? E tem até uma passagem, se os universitários souberem que essa passagem me ajudar, tem uma passagem que fala que a esperança adiada adoece os ossos, não tem? Uma passagem assim? Tem uma, que a gente é uma esperança. Eu espero que o milagre, mas não vem. Aí vai te adoecendo, vai te consumindo. Aí você só pensa naquilo e você vai sendo consumido. Por mais que você busque a palavra, vai te angustiando. Várias vezes eu brigo com meu marido. Às vezes eu brigo com meu marido por depender de carona dele. Aí eu quero marcar dentista perto porque eu falo pra ele: não quero depender de você, eu vou de bicicleta. Porque nem do meu marido eu quero depender, né? Porque a gente não tem. Eu falo pra ele: pra mim a pessoa mais feliz da terra deve ser aquela que sai e pode dirigir pra onde ela quer. Que ela não depende. Mas isso é uma coisa. Mas Deus, através da palavra dele, ele ensina. Quando meu irmão ele me apresentou Jesus, ele falou sobre João 9. Porque eu nasci com problema de visão. Eu conhecia Jesus por causa do meu problema de visão. Então Deus tinha um propósito. Ele glorifica. O meu marido, pra mim, gente, ele é o mais incentivador, é o que mais fala pra mim: não, a glória do Senhor, sabe? Ele vê Jesus na minha vida. Ele vê. E eu falo aqui para as pessoas que não têm um marido ainda na igreja: perseverem. Porque outra coisa que eu quero estar falando, que é muito importante, que eu estava esquecendo: quem escuta a palavra aqui, gente, tem pessoas que escutam a palavra e tá assim: meu Deus, por que a minha amiga não veio hoje escutar essa palavra pra ela? Ou a pessoa tá aqui: por que meu marido não veio? Meu Deus, aquele sem vergonha de que escutou essa palavra. Toda palavra que é pregada, independente de tempo de caminhada, é na primeira pessoa. A palavra de Deus é para você. A palavra de Deus é pregada para nós. Porque a mudança em mim, né, foram anos de caminhada. Anos de caminhada para depois. O Senhor foi misericordioso comigo. Eu me batizei em 2008, meu marido veio em 2019. Então, você, mulher que precisa de um conselho, busque referenciais. Gente, 2008, ele veio em 2019. Quantas lutas. Hoje meu marido está aqui na igreja servindo a Deus. Foi fruto de o quê? Oração. Como eu pedia para Deus. Eu sempre fui de canal a fazer SWOT. Eu sempre amei servir ao Senhor, mas sempre dependi. Eu falava: um dia eu vou ir com meu marido. E eu sabia que quando ele se posicionasse, ele ia ser muito melhor que eu. Muito melhor. Então, gente, perseverança, oração. É na oração que a gente ganha. E aí, voltando ao que eu estava falando sobre confronto, é difícil falar, gente. Ser confrontada não é fácil. Mas eu vou falar porque eu estou sendo obediente ao Espírito Santo. Porque a gente precisa falar do que a gente vive. E eu, nesse meu momento rebelde, meio ingrata, né, com Deus, porque eu queria dirigir, porque eu não consigo. O principal também que eu aprendi é: não se compare. Não se compare a ninguém. Cada um é especial do jeito que Deus fez. Amém? E sabe por quê? Eu estava lá nesse momento e eu escutei um podcast que me confrontou de uma tal maneira. Deus, ele fala, o Hub Podcast, que é do Bruno Namorada, né? Foi um rapaz lá, eu não sei falar a deficiência dele, mas ele nasceu com uma deficiência que ele não mexe os braços e as pernas. E ele é casado, a mulher dele faz tudo pra ele. E um rapaz feliz, alegre, tremendo. Só que a parte que mais... E eu lá, né, com esse meu coração duro, meio assim com Deus, injuriada e tal. E quando eu escutei, quando a pergunta do rapaz foi assim pra ele: a tua limitação, ela te limita alguma coisa na tua vida? Ela te impede que você faça alguma coisa na sua vida? Você tem alguma queixa? A pessoa precisa da mulher para pegar um copo de água. Ele não faz nada. Ele falou: não, essa limitação não nada. Eu sou muito grato, eu sou muito feliz.
Eu não vi a hora de chegar, eu chorei na linha, trabalhando, eu estava escutando. Eu cheguei no meu quarto, eu fui pro joelho e eu chorei como Davi. É como se fosse, esse podcast foi como se fosse Natan me confrontando ali, sabe? E eu chorei, eu falei, perdão, Senhor, eu chorei, me perdoa, Senhor, me ensina, meu Deus. Ensina-me a aceitar como eu sou, ensina-me a aceitar a vontade de Deus. Gente, viver a palavra de Deus não é fácil. A gente vê aqui a Cíntia falando, né, que queria vir, que já vou pregar. Eu não, tá? Eu vou falar pra vocês, eu não queria estar aqui. Eu queria ser fisioterapeuta, eu queria ser empresária, né? Mas viver a vontade de Deus não é fácil, mas a gente precisa aceitar, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Amém? E por isso eu sou tão fiel e venho falar. Exponha as suas dores ao Senhor, conheça, sabe por quê? Antes, no seu começo de conversão, você conhece o Senhor de ouvir falar, acredita em Deus, sim, acredito. Mas quando você vai para o quarto e os tempos vão passando e você tem os seus cadernos e tem a intimidade com o Senhor, você passa a confiar no Senhor. A confiar no Senhor, amém, igreja? Busque essa intimidade. Tem uma passagem, tá no Salmo 25, vocês leiam depois, não você saber o versículo direito. Ao homem que teme o Senhor, Ele instruirá no caminho que deve seguir. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a qual Ele dará a conhecer a tua aliança. Amém, igreja? Eu convido o louvor para estar vindo aqui. Então conheça o Senhor, tenha um coração ensinável, busque a maturidade, não busque em homens. Sim, glória a Deus pela escola agora que vai estar tendo aqui de discípulos, né? De escola de discipulado, né? Que está tendo, glória a Deus, que a gente venha aprender mais da palavra de Deus. Busque, gente. Como que está a sua leitura em casa? Sonde o seu coração, sabe? Como você tem vivido com o Senhor? É com muito temor que eu falo isso, porque eu tenho buscado esse ano, Senhor, eu preciso. Gente, tem pessoas que você vê que lê a Bíblia umas 3 vezes por ano. O ano passado eu não li a Bíblia inteira. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Como que está a sua leitura? Você está, né, fazendo o seu devocional? Aprende outra coisa. Sabe por que o quarto é importante? Às vezes, sabe por que eu sou curada? Sabe por que quando eu saio do meu quarto, quando eu venho para a igreja, eu estou bem? Porque eu me descabelo, eu derramo minha alma, as minhas dores, com Jesus, é com meu alma, com meu paizinho. Eu me descabelo, eu choro, eu falo tudo, eu exponho meu coração, as minhas dores, o que eu espero, eu choro. E quando eu saio, eu vejo assim, ó. Certo? Agora, quem não tem Jesus, quem não se descabela no quarto, você pode ter certeza que você vai ser envergonhado. Você vai derramar, às vezes, a sua ira, às vezes os frutos da carne. Às vezes você está com raiva, você vai derramar em alguém e você vai acabar machucando pessoas. Busque a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Assim como eu estou aqui, não é fácil me expor para vocês, às vezes até eu me canso, mas é Ele que me pede, sabe? Eu fui muito confrontada e hoje eu sou grata, sou feliz que Ele abriu. Sabe o que Ele me falou? Você pode não enxergar bem, mas você tem uma visão espiritual. Por isso que quando eu oro aqui, eu sempre oro pelos olhos, eu uso os seus olhos, os seus olhos e os seus ouvidos, né? Porque é muito importante o que você assiste, né? O que você tem. Gente, eu amo o dorama. E eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, que às vezes eu fico ali maratonando Netflix e na palavra de Deus não é tanto. Eu falo, Senhor, me muda, eu peço perdão, que a gente venha a ter mais fome. Que vocês venham a conhecer o quarto. Quem não tem o hábito de ir pro quarto, que seja, comece pequeno, né? Essa palavra que a senhora deu aqui, a Suelen deu, serve, seja fiel um pouco, no muito te colocarei. Também serve a palavra de Deus, né?
deve ser o Espírito Santo. Tem um irmão, antes da Cintia falar desse projeto, tem um irmãozinho que ele vem todos os dias na minha máquina, ele se abre comigo, a gente conversa. Então eu já vou convidar ele aqui pra vir, né? Porque as pessoas, quando a gente busca no quarto, a gente tem a luz, né? O poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente tem o Espírito Santo, a gente caminha com a luz, a gente vai sendo transformado. As pessoas veem isso em nós. E elas, né? Elas estão buscando, elas estão ali perdidas lá fora. Então que nós venhamos a conhecer, a partir da semana que vem, devocional, gente. Leia a palavra de Deus. Prioridade. Não tem desculpa. A gente prioriza o que é importante para nós. Amém? Então que a gente venha a escutar esse louvor, abre teu coração. Amém, igreja? Se coloque de pé conosco, igreja. Adoramos ao Senhor. Aleluia.